A paz do Senhor a todos, meus irmãos e amigos. Louvamos a Deus nesta noite por estarmos aqui, agradecendo a Deus. Hoje, para a glória de Deus, temos aqui a companhia da minha irmã que está comigo. Deus abençoe minha irmã grandemente. E você, querido, é o nosso convidado para nesse momento estarmos aí adorando a Deus neste tempo aqui, meditação da palavra de Deus e no louvor ao Senhor. Hoje, um domingo, onde celebramos aí adoração ao Senhor e culto ao Senhor. E vamos começar então orando ao Senhor para que Ele venha nos iluminar. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, somos carentes da Tua bondade e misericórdia e somos necessitados do Teu amor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que a Tua mão venha nos alcançar nesta noite, que Teu Espírito Santo venha operar sobre nós poderosamente, Senhor. Pai Santo, nós te pedimos, Senhor, visita esta pessoa, visite esse irmão, visite este amigo, visite cada um de nós, Senhor. Também te peço uma bênção especial para nós presente aqui neste culto. Nos ajude a mim, a minha família, meu irmão, os seus familiares, os nossos pais, todos os nossos familiares, Senhor. Abençoa a tua igreja neste lugar, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa. É o 484. Vamos estar adorando a Deus. 484. Você que tem a sua harpa aí, querido, harpa cristã, pega a sua harpa aí. Vamos adorar o Senhor. 484 aí, vamos estar louvando a Deus, com este hino aí, para a glória de Deus. Tá bom? Você é o nosso convidado para adorar a Deus. Vamos então louvar o Senhor. Aleluias. Digno és, Senhor, de adoração, e nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Aleluias. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele mudou, querido, Ele é o Senhor. Aleluias, louve a Deus, aleluias. Que é o vento, Léo? Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os sofreu, mas minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua obra. Aleluias. Adore ao Senhor, querido, nesta noite. Aleluia. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho, seu exemplo mais.
amargo, e para dar minha vida, Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou, meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, mas minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Aleluias! Querido, aceite a obra de Cristo na cruz. Acredite que Ele levou os seus pecados. Acredite que não há mais nenhuma condenação, querido. Confiamos no Senhor. Aleluia. Adore a Deus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, mas minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Graças a Deus. Querido, diante da obra de Jesus, nós entendemos perfeitamente, irmãos, que não há nenhuma condenação. Por isso vamos adorar a Deus com mais um louvor. Nenhuma condenação há. Na obra de Cristo, meu irmão, não há mais nenhuma condenação, porque Ele levou a nossa condenação. Aleluias. Vamos adorar a Deus com mais um hino. Você que conhece, cante comigo. Aleluias. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Aleluias. Glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor. Sabe o que a gente faz, querido? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cujas vidas coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Não há condenação. Jesus levou a nossa condenação. Aleluia. Não há. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação, querido. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil
palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Vê que o passado ficou para trás na cruz, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dos nossos pecados Ele não lembra mais. Cantamos pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cujas vidas coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há, nenhuma, para quem está em ti, Jesus, cujas vidas coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, Senhor. Maravilha, irmãos. Deus é bom, né? Graças a Deus. Meus queridos, vamos agora à palavra de Deus. Eu peço, por favor, você que tem a sua Bíblia aí, pode abrir a sua Bíblia, tá bom? Aquilo que nós ensinamos aqui, meus irmãos, é tudo de acordo com a palavra de Deus. Não queremos aumentar e também não diminuir, mas queremos ser bíblico. Nosso objetivo, né, com o movimento Assembleia de Deus Reformada, é sermos bíblicos dentro da palavra do Senhor. E bíblico num sentido, irmão, bíblico contextual. Às vezes, tem muitos aí que se dizem bíblico. Pega um texto bíblico, um versículo, pega uma palavra só dentro de um versículo e diz, não, vamos ver o original. O original é importantíssimo, irmão. O original é importantíssimo, mas lembre-se, em toda e qualquer língua, uma palavra possui vários significados. Então, uma pessoa pode dizer o que quer de uma palavra dentro de um versículo. Mas o que tem que mandar, pastor? Alguém pode? O que tem que mandar na palavra para ser a verdade? É o contexto, irmão. Analisarmos o original, mas termos totalmente em mente o contexto bíblico para chegarmos à conclusão do que o autor bíblico quis dizer. Tá cheio de gente dizendo que é bíblico. Aí pega, olha, original ou coisa parecida, querido, analise o contexto. É pelo contexto que nós sabemos se somos bíblicos ou não. Amém? Vamos lá então. A semana passada, domingo passado, nós tivemos aí com os amados, né? Meu irmão aqui, nós tivemos, não sei se você assistiu, o Novo Nascimento. Nós temos uma mensagem lá no canal do YouTube, né? Pregamos até no Facebook também. Eu sempre assisto no Facebook, né? Então no YouTube nós temos um canal lá no YouTube, para você, meus irmãos aí que estão acompanhando, Assembleia de Deus Reformada lá. Só entrar lá e se inscrever lá, que todos os vídeos também nós colocamos lá. Vai estar tudo num só lugar, fácil de encontrar. Então, a semana passada nós tivemos aí o começo do texto. Começamos aí este capítulo, falamos sobre o novo nascimento, onde temos uma mensagem de Deus, querido, para você e para nós compreendermos mais o que é novo nascimento. Então, se quiser ver aí, vá lá,
ou no Facebook mesmo, aí nossos vídeos aí, ou no canal no YouTube Assembleia de Deus Reformada, você vai ter lá todos os vídeos lá, inclusive o de domingo passado, falando sobre a questão do novo nascimento. Hoje, em continuação, nós vamos continuar onde nós paramos. Nós estamos até o versículo 13. Versículo 13. E nós vamos continuar com vocês, meus irmãos, aí do versículo 14, onde temos uma mensagem de Deus ao nosso coração nesta noite. Vamos fazer uma rápida oração aí, pedindo a iluminação do Espírito Santo na sua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós invocamos o Teu nome, Senhor. Te damos graça, te exaltamos e te glorificamos. Pai, guia, Senhor, a Tua palavra, ilumina a nossa mente, para que possamos falar a Tua verdade, Senhor. Nos abençoe grandemente no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Versículo 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Logo, se Deus quiser, querido, nós estaremos aí compartilhando a Bíblia na tela. Logo estaremos fazendo isso aí com os irmãos. Logo mais uns dias aí, nós temos a Bíblia baixada, estaremos fazendo as transmissões pelo PC e estaremos compartilhando aí os versículos com vocês. Mas por enquanto aí vocês têm a sua Bíblia aí, acompanhe. Verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja, e como nós analisamos aí, querido, esse verso e vemos que é uma continuação. O texto está continuando. Então, por isso que eu recomendo a você, vá lá e assista aí sobre o novo nascimento. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lembrando que Jesus aqui está tendo uma conversa com Nicodemos, o príncipe dos judeus. E ele diz, Nicodemos, ele conhecia a Bíblia hebraica e conhecia essa história, que inclusive está no livro de Números, né? Está no livro de Números esse acontecimento aí, esse acontecimento bíblico, no livro de Números. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que Moisés levantou a serpente no deserto? Querido, em determinado momento o povo de Israel começaram a murmurar, com as suas grandes murmurações, eles murmuraram achando que tinha razão, devido a alguma dificuldade que eles estavam passando no momento, e eles murmuraram contra Deus. E Deus, como castigo para aquele povo, Deus mandou serpentes ou cobras. Deus mandou ali uma serpente, e era uma serpente, querido, altamente venenosa. As pessoas que eram picadas pelaquela serpente, ela adoecia rápido e morria imediatamente. Era coisa incrível. Vocês sabem aí que se uma pessoa for picada por uma determinada serpente, uma víbora, uma cobra aí, dependendo de qual víbora for, se a pessoa não for atendida rápido, ela chega a morrer. Então temos aí uma realidade. E isso aconteceu nos dias de Moisés. Então, querido, todas as pessoas ali que murmuraram contra Deus, a serpente entrou ali no meio daquele povo e começou a picar, e as pessoas começaram a morrer. E o povo clamou. O povo clamou a Moisés, e Deus falou para Moisés o seguinte: Moisés, faz uma serpente de metal e coloca em uma haste. Faz uma serpente de bronze, né? E coloca em uma haste. E todo aquele que olhar para a serpente vai se livrar do poder do veneno, né? Da serpente na qual foi picada. Veja então, a picada da serpente ali era mortal. Era mortal. Mas Deus ali, queridos, providenciou uma saída. A serpente de bronze. Pediu que Moisés fizesse aquela serpente de bronze, e todas as pessoas que olhassem para aquela serpente, acontecia um milagre.
Queridos, não é que a serpente de bronze tinha algum poder místico. Não, era a palavra de Deus. Né? As pessoas iriam olhar para a serpente porque havia crido naquilo que Deus havia falado por intermédio de Moisés. E aquilo trazia cura. A pessoa era restaurada. Se ela não fizesse isso, a sua condição era de morte. E Cristo disse, e como Moisés, assim Jesus disse, assim também acontecerá com o Filho do Homem. Amados, nós já comentamos com vocês aqui no nosso vídeo, que nós temos aí também na nossa relação de pregação, falando sobre a depravação total, o propósito da lei e a salvação pela graça. Nós temos esse vídeo aí. E nós comentamos o que o pecado de Adão, infelizmente o pecado de Adão acarretou. O pecado de Adão, ele gerou morte. Morte espiritual. Como assim? O que seria? Quando Adão pecou contra Deus, ele perdeu o Espírito Santo. Ele perdeu a comunhão com Deus. O pecado agora passou a ser patrão. A morte espiritual entrou ali na vida de Adão. E infelizmente, querido, a todos os seus descendentes. Como fala em Romanos 5. Como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão, como representante da raça humana, infelizmente, querido, ele passou aos seus descendentes este mal. Ele passou a todos os seus descendentes a herança do pecado, a herança pecaminosa. Então, querido, de uma maneira, infelizmente, prejudicial, todos os descendentes de Adão herdaram o pecado e, consequentemente, a morte. E assim como a picada da serpente aqui, que Jesus usa justamente essa comparação, assim como o efeito do veneno da serpente causou a morte, o efeito do pecado no homem também causou a morte e uma sentença de morte certa. Veja, mas olha aqui a notícia boa. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus diz aqui que ele também seria levantado. Levantado também. Aqui tem duas, nós poderemos compreender aqui duas implicações. Ou seja, dois significados para esse levantado. O primeiro, significado de exaltado, onde Cristo também na sua morte na cruz seria exaltado, e também a sua crucificação, como ele foi crucificado lá no Calvário. Veja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, escute uma coisa que é importante, uma lição que nós precisamos entender aqui. A serpente de bronze, a partir do momento que a pessoa que foi picada pela serpente olhava para ela era instantaneamente curada, e o efeito do veneno era totalmente cortado. Totalmente cortado. E Cristo diz também da mesma maneira. Ele diz, olha, veja, irmão, isso é maravilhoso, nós precisamos compreender isso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está garantindo aqui para você e para mim, que aquele que olhar para ele e crer nele, o efeito do pecado será totalmente neutralizado. Aleluias. Isso é uma notícia maravilhosa. Isso é uma maravilha, irmãos. Olha, veja, Cristo diz, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele acreditar e nele confiar, tenha vida. A primeira expressão ele fala vida eterna, mas a primeira é vida. Por quê? O homem sem Jesus está morto. Por que ele está morto? Ele está separado de Deus. Ele não tem a vida de Deus, que só é dada pelo Espírito Santo a partir do momento que a pessoa crê em Cristo e confia nele. Aí ele recebe essa vida. Ele é vivificado. O elo de ligação entre ele e Deus é refeito novamente. Então ele recebe vida. Aleluias. E o que é ter vida, querido? Os irmãos me desculpem. Ter vida é ter relacionamento.
Ter vida é poder ter um relacionamento pessoal. Só os vivos, falando da vida física, só os vivos conseguem ter um relacionamento pessoal com os demais vivos. Os mortos físicos, agora estou falando dos mortos físicos, os mortos físicos não têm relacionamento nenhum com este mundo. Assim também, Cristo diz, aquele que olhar para mim e crer em mim receberá vida. Aleluia. Recebe o poder do relacionamento com Deus. Lembre-se, querido, que quando o homem pecou no Éden, ele foi expulso do Éden. O jardim do Éden era o lugar onde Deus vinha e passeava. Então era um lugar de relacionamento com Deus. E o homem foi tirado disso, foi lançado fora, perdeu a comunhão. Aleluia. Mas agora com o Senhor Jesus, agora com Cristo, Ele é o elo de ligação, Ele é a ponte. Aleluia. E Ele não é só isso. Ele não é só uma ponte que chega a Deus, Ele é o próprio Deus. Aleluia. Ele é o próprio Criador. Ele é a própria vida. Então quando você tem Ele, você tem vida. E olha o interessante. Aleluia. Assim como o olhar para a serpente de metal, Ele tirou todo o poder destruidor do veneno das víboras que picaram aquele pessoal. Jesus diz, receberão vida. E que vida é essa? Vida eterna. Aleluia. Meu irmão, é vida eterna. A obra de Cristo, ela anula todos os nossos pecados. Ela aniquila. Ela diz, eu falei todos os nossos pecados, todos. E quando eu falo todos, eu falo passado, presente e futuro. Todos. Porque o poder do sangue de Jesus, querido, ele dá vida. E essa vida que diz que é eterna, ela não cessa. A promessa de Cristo não pode ser mais inferior do que o efeito de olhar para aquela serpente. A promessa de Cristo é vida e vida eterna. Aleluia. O eterno aqui não é só uma vida que nunca se finda, mas é também uma qualidade de vida. É comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Lembre-se, irmão, Jesus disse para a mulher samaritana lá no poço, quando Jesus pediu água para a mulher no poço, ela disse, eu não vou te dar água, tu é um judeu. Aleluia. Jesus olha para ela e disse, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que está falando com você, tu pediria para mim e eu te daria água vida, ou melhor, água viva. E ele diz, aqueles que beber dessa água, desse poço, mulher, vai descer de novo. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais. A água é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Querido, você tem essa vida com Deus? Você tem esse Espírito Santo? Você tem essa comunhão? Você desfruta de algo extraordinário dentro de você? Jesus fala de um rio. O rio. Aleluia. Comunhão, vida, bênção. Interessante que aquela mulher lá no tanque, né? Lá no poço, ela recebeu a palavra. Foi tão tal que tornou-se pregadora. Que hoje possa acontecer com cada um de nós, querido, nesta noite. O 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, é uma urgência extraordinária em crer. Você precisa crer. Você precisa descansar, você precisa compreender que o único meio de salvar-se é através da obra de Cristo, é crendo em Cristo, é confiando nele.
Porque só Ele é o único sem pecado. E como sem pecado, Ele entregou a vida para dar a vida a outro. Porque se Ele não tinha pecado, aleluia, Ele não podia morrer. Que o salário do pecado é a morte. Mas Ele não pecou, então Ele tinha vida. Então Ele pega essa vida que Ele tinha e entrega na morte para dar para você. Por que rejeitarmos isto? Deus amou o mundo. E hoje, esta promessa, querido, está sendo dada para você. Tome posse disso, receba isso. Esse dia eu estava conversando com o moço, aí eu perguntei para ele, você sabe que Jesus morreu, né? Jesus morreu para quê? Aí ele disse, Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu falei, muito bem, morreu pelos nossos pecados. Então você tem certeza que você não deve mais nada? Como assim? Ele perguntou. Sim. Você tem certeza que você não deve mais nada? Ele ficou pensando. Irmãos, esse negócio, Deus ama, Jesus morreu pelo mundo, querido. Você tem que receber isso para você. Eu tenho que entender, não, Jesus morreu por mim, pagou o meu pecado particular, o meu pecado, e eu não devo mais. Eu não devo mais nada para Deus, porque Jesus pagou. Você precisa ter essa convicção. Jesus pagou todo o meu pecado. Receber isso para você. Jesus morreu por todos. Mas querido, isso não faz muita diferença. Você tem que tomar posse para você e acreditar. Não, eu não devo mais nada. Jesus pagou tudo. Agora eu vou viver para Cristo. Agora eu vou viver uma vida de gratidão. Agora eu vou seguir o meu Cristo. Agora eu vou andar com o meu Cristo. Agora eu vou depender do meu Cristo, porque Ele deu vida para mim. É isso que faz a diferença. Você entender que Ele morreu pelo seu pecado em particular. Que o seu pecado já acabou. Que você não deve mais nada. Que eu não devo mais nada para Deus. Porque o meu Cristo pagou em particular. Isso faz a diferença. Aleluia. Veja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Veja, ele está dizendo aqui nesse texto que Jesus veio ao mundo, o Pai mandou o seu Filho. Não, condenar aqui é dar sentença, dar o julgamento, destruir. Jesus disse, não, eu não vim nesse momento, eu não vim para destruir. Eu me lembro de uma passagem que Jesus tentou entrar numa cidade e o pessoal não receberam. Era uma aldeia de samaritano e naquela aldeia eles não receberam Jesus. E os apóstolos ficaram furiosos. Disse, Jesus, o senhor não quer pedir para descer fogo do céu e destruir esse pessoal aí? Jesus disse, eu não vim destruir os homens, eu vim salvar. Em uma outra ocasião, onde Jesus estava em um determinado lugar e trouxeram uma mulher que havia adulterado. E o pessoal pegou em pedra e disse, olha, na lei de Moisés está escrito que ela tem que morrer. Jesus olha para ele e diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra contra essa mulher. Todo mundo foi embora. Querido, este é o momento de salvação. Jesus não veio condenar. Jesus veio para salvar. É momento de salvação, é momento de aderirmos à verdade de Deus. Jesus veio como Salvador. Veja. Mas para que o mundo fosse salvo por ele, é necessário haver salvação. Vamos continuar o texto para nós comentarmos. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Veja, quem crê nele. Lembra do hino que nós cantamos? Nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8 e 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Você está em Cristo Jesus, meu irmão? Entenda, não há condenação para você. Mas por que, pastor? Porque a salvação foi dada para você de graça, não depende da tua obra. Pastor, você quer dizer agora que eu vou viver do jeito que eu quero? Não é isso. Quem é salvo vive como salvo.
A salvação não é pelas obras, mas também não é sem as obras. Porque o salvo, ele pratica a obra de salvo. Lembra? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passou. Tudo foi renovado. Mas é de graça. Jesus pagou, entenda isso. Aleluias. Quem crê nele não é condenado. Mas veja, mas quem não crê já está condenado. Lembra que eu falei para vocês, querido? Em Romanos capítulo 5. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quem não crê já está condenado. O que o homem deve fazer para ir para o inferno? Nada. Infelizmente nada. Porque ele já nasce nesse estado. O destino é esse. E como ele tem que fazer para mudar essa sentença? Crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus, querido, é a solução. Não tem, veja, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, o texto está no seu livro aí, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no único, unigênito, ele faz referência ao único, única salvação, única maneira de salvar, único mediador, única esperança, único, não tem outro meio, querido. Se alguém prega outra coisa, outro nome, isso não é verdade. Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pedro diz em Atos: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual devemos ser salvos. Paulo também diz, escrevendo a Timóteo: ao único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem é o único, unigênito, não há outro. Não há como se salvar. O seu estado sem Jesus Cristo é condenação certa. A única sentença que você vai receber, ou quem não servir a Jesus vai receber naquele dia, é condenação. Jesus vai te julgar. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Não é a tua bondade, entre aspas, que vai te salvar. Você vai ser salvo pela obra única e exclusiva de Jesus. Se você estiver do outro lado, não tem para onde escapar. Naquele dia o Senhor só vai dar a sentença, porque já está condenado. Versículo 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Agora Jesus explica por que condenado. Jesus dá a explicação. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Luz, ele, Cristo, a palavra, a verdade. Representando aqui, como ele sendo o próprio Deus, a própria palavra, a vontade de Deus, o querer de Deus. Luz aqui é o querer de Deus, é os mandamentos de Deus, é a vontade de Deus para as pessoas. Ele é a luz, ele é o querer, é a vontade de Deus. Mas veja o que diz Jesus: por que vão ser condenados? E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o que? As trevas. O que você ama? Se ama o erro, a desobediência, a quebra dos mandamentos de Deus, se arrependa. Se arrependa hoje mesmo. Você não está na luz, está em trevas ainda, querido. É tempo de mudarmos de lado, ainda há esperança. Aleluias. Ainda há esperança. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. E ele fala aqui, porque as suas obras eram más. Não fuja de Deus. Não fuja de Deus. O Senhor está te chamando através dessa mensagem, através dessa pregação. Não fuja do Senhor, não corra do Senhor. Pastor, o que eu faço com as minhas obras? Já apresentamos a solução. Jesus morreu para quitar os seus erros. Mas não fuja. Não esconda. Você, às vezes, que é cristão e tem ocultado o seu erro, o seu pecado, confesse, se arrependa, mude de direção, saia das trevas, seja ela qual for.
seja ela qual for. Obras más. Tem um provérbio aí que diz que o mundo é dos mais espertos, querido, fuja disso. Seja justo, pratique a justiça. Tem muitas maneiras hoje de fazer atos errados. E quantos que até cristãos que estão enveredando por este caminho. Cuidado. Cuidado com o erro. Fuja do erro. Fuja dos gatos. Fuja. Obras más. Cuidado com o negócio. Às vezes tem gente que para fazer negócio ele faz rolo. Querido, se você não se arrepender e confessar a Deus o seu erro, vai ser julgado naquele dia e a condenação vai ser uma só. Pastor, mas viver desse jeito é muito difícil. Pode ser difícil aqui, mas lá no céu tem eternidade para você e para mim. Fuja de todo erro e pecado. Obras más. Ou será que achamos que Deus não vê? Aleluias. 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Odeia a luz. Todo aquele que faz o mal odeia o erro. Mas lembre-se, querido, o Senhor está te chamando. O Senhor está te buscando. O Senhor quer que nós nos arrependamos. E é interessante que Jesus fala isso para quem? Para Nicodemos. O doutor da lei, Jesus não escolhia. Jesus falava a sua verdade. Fuja! É tempo de santidade, é tempo de termos cristãos santos. Precisamos fugir de fachada. Precisamos de santidade. Jesus requer na nossa vida. Viva pela fé. O que é isso, pastor? Viver dentro dos parâmetros da fé. Pastor, mas esse mundo não me cabe. Mas e daí? O céu é nosso. Jesus conquistou, mas conquistou para que andássemos em novidade de vida. Aleluias. Pastor, mas você está me reprovando. Não, querido, eu estou te chamando. O Senhor está te aconselhando para voltar. O céu é real, Jesus Cristo virá. Ele não veio para condenar, não estou aqui como condenador, mas estou aqui te aconselhando a te arrepender e voltares para Deus. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora tem uma verdade aqui, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Qual o caminho de entrar para a luz, irmão? O arrependimento. Aleluia, o caminho é o arrependimento. Quando isso acontece na vida da pessoa, querido, ele volta-se para Deus e olha o que acontece. Ele vem para a luz. Paulo, aquele homem que antes era tenebroso, matava cristão, mas depois ele dizia, minha vida é uma carta aberta. A vida de vocês, meus irmãos, é uma carta aberta, lida aí por todos os homens. Eu não estou dizendo aqui que o cristão é perfeito e impecável, não é isso. O cristão também pode errar. Quer dizer, não que pode, ele erra, não devia. Mas qual o caminho quando errar? Se arrepender, se humilhar diante de Deus e voltar-se para Deus. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja, isso é importante. As obras do verdadeiro cristão, querido, como o cristão, lembra que nós falamos sobre a questão do novo nascimento, que era uma obra de Deus, que o Senhor habilitava a pessoa a ser uma cristã, pelo Espírito Santo. E diz o texto, vocês vão ver lá, aqueles que não viram,
que Deus diz: eu mudarei o seu coração e farei com que cumpra a minha vontade. A pessoa recebe o poder através do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e ela consegue obedecer a Deus. Veja aqui, ó. Porque as suas obras são feitas em Deus. O que quer dizer isso? É o próprio Deus agindo na pessoa, isso através do Espírito Santo. Quando nós nos arrependemos e vamos para Deus, recebemos o poder contra o pecado e o erro para fazermos as obras em Deus. Em Deus. No próprio Deus. É por isso que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para o louvor dEle. Tudo é para a majestade dEle. Glórias ao nome do Senhor. Por isso, meu amado, meu irmão, meu querido, é tempo de voltarmos para Deus. É tempo de estarmos com o Senhor. É tempo de nos arrependermos de obras más. Deus amou o mundo, amou. Quantas vezes pregamos esse versículo, falamos só de amor. Esquecemos todo o seu contexto. Mas Jesus prega arrependimento. Voltarmos para Deus, mudarmos de direção, mudarmos de vida e fazermos a obra no poder do Espírito Santo. Por isso a glória é somente dele, o louvor é dele. Aleluia. Meus amados, o que entendermos com isso? Entendemos que Deus mandou o seu Filho e entendemos que precisamos crer no Senhor Jesus e acreditar que todos os nossos pecados foram perdoados, que todas as nossas dívidas foram pagas. Temos que entender que a obra de Jesus, ela aniquila todo o poder do pecado, ela nos transforma e nos muda e fazemos obras em Deus. Por isso levantemos a nossa cabeça e glorifiquemos ao Senhor, pois Ele é fiel. Amém, querido? Então estou aqui, pastor Valdir, pastor assembleiano reformado, aqui em Chapadão do Sul. Aqueles que querem conhecer mais sobre a teologia reformada, nos procure. Temos aí, às quinta-feiras, o nosso encontro, né? Para aprendermos a palavra de Deus. Nessa próxima quinta não teremos, mas na outra teremos aí, se Deus quiser, com todo o cuidado necessário, né? Vamos estar aí fazendo a nossa reunião novamente, estudando aí as doutrinas da palavra de Deus e servindo ao Senhor e caminhando firme. Vamos agradecer a Deus então. Ó Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais esta noite na Tua palavra. Nos fortaleça, nos guarde, nos quebrante. Enche-nos com Teu Espírito Santo, pois Tu és Deus. Ó Senhor, que a Tua palavra encontre cada coração e dê vida a cada um, Pai, no nome de Jesus. Amém.